tem ainda, falando de Ibanez, aquela ideia que era da CPI do crime organizado de ouvir em depoimento hoje o Ibanez Rocha. Só que ele não foi. A ideia era sobre as ações de segurança pública, o que também levaria ao Banco Master, aparecer ali como objeto de indagação ao governador. A comissão está falando em convocar o governador. O Pedro Moreira vai trazer para a gente, portanto, a recusa do convite ao Ibanez, se houve alguma justificativa, e essa investida de alguns parlamentares, a gente vem comentando aqui, Pedro, não só da CPI do crime, da CPMI do INSS, de um grupo de trabalho que começará a ser montado agora nessa semana, começará a funcionar na Comissão de Assuntos Econômicos para fazer frente à negativa, à resistência da cúpula do Congresso de uma CPMI ou de uma CPI especializada na apuração sobre a crise do Master. Pois é, Tainá, boa tarde para você, para o Uribe, para quem acompanha a gente. Teve também aquele requerimento protocolado ontem pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg, né, aqui do Distrito Federal, do PSB. Enfim, várias iniciativas nesse sentido. Só que esse depoimento, ou melhor dizendo, né, esse convite, essa presença de Ibanez Rocha na CPI do crime organizado do Senado, já tinha sido aprovada há um tempo já, né? O requerimento era do relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, de novembro do ano passado. Ele convidou vários governadores, secretários de segurança, várias autoridades estaduais ligadas à questão do combate ao crime organizado, para ouvi-los como especialistas, né? Para saber das experiências deles no combate ao crime organizado. E tinha sido nesse contexto que Ibanez Rocha tinha sido convidado. Ele só foi se manifestar para a CPI, de acordo com o presidente do colegiado, o senador Fabiano Contarato, nessa segunda-feira. Só ontem à noite ele informou a Contarato, ao presidente da CPI, que não iria comparecer para essa reunião que estava marcada para hoje de manhã. E aí ele disse que iria enviar no lugar o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Sandro Avelar. Só que, segundo o presidente da CPI, o senador Fabiano, ele resolveu expor a situação, né? Ele divulgou o ofício que o governador Ibanez Rocha tinha enviado para ele, dizendo que iria enviar o secretário de Segurança, Sandro Avelar, mas o presidente da CPI disse que, na verdade, quem apareceu foi o número 2 da pasta, o secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Paturi. Por isso, o Contarato decidiu cancelar a reunião, já que, no entendimento dele, o número 2 da pasta não atenderia ao que eles gostariam de questionar na CPI, que seria o assunto principal de combate ao crime organizado. E também, claro, né, esse requerimento de convite de Ibanez tinha sido apresentado num momento em que o Master ainda não estava tão presente no noticiário, né? E aí os parlamentares decidiram aproveitar a ida dele para questioná-lo sobre o BRB. Foi nesse contexto que aconteceu essa ausência de Ibanez. E aí o próprio presidente da CPI, Fabiano Contarato, disse que vai apresentar sim um requerimento de convocação para Ibanez Rocha, lembrando que convocações, né, na CPI obrigariam a pessoa a comparecer. Sobre a situação do BRB, o governador Ibanez Rocha, numa agenda local hoje aqui no Distrito Federal, comentou sobre a situação. Ele foi perguntado, disse que não teme nada, que está limpo nessa história e que é direito da oposição apresentar pedidos de CPIs ou pedidos de impeachment contra ele. A gente separou esse trecho da fala do governador, é o que a gente acompanha agora. É normal, é o trabalho da oposição, é extremamente democrático que eles o façam, mas nós estamos muito tranquilos em relação a isso, porque eu tenho certeza que eu estou totalmente limpo nessa história. É como eu disse... O senhor vai acompanhar? Eu acredito que elas não sejam nem abertas, né? Mas se tiver o caso forem abertas, que façam uma bela investigação e deixem tudo transparente.